Vamos mudar de assunto, que ainda você está falando de droga, está o Deltan Dallagnol na tela. Então vamos mudar de assunto e atenção. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, voltou a defender a reforma administrativa e a pedir que o governo federal não abandone o tema. Segundo Lira, a proposta está pronta para ser votada pelo plenário, mesmo que não seja uma bandeira defendida pelo atual governo. Ele reafirmou a necessidade de discutir o assunto para garantir um país mais justo com controle das despesas públicas. Diego Tavares. Reforma tributária é para definir como é que o dinheiro vai ser arrecadado. Reforma tributária é definir o meio pelo qual o governo vai enfiar a mão no bolso do contribuinte. Exato. Muito bem. Agora, se você faz uma reforma tributária sem fazer uma reforma administrativa, quer dizer o seguinte: o governo pode continuar torrando o dinheiro público, estourando o teto de gastos em quase 200 bilhões de reais, e não faz uma reforma administrativa para encolher o tamanho do Estado, para gastar menos. E aí como é que faz? Você ganha, sei lá, vamos dizer, uma pessoa ganha 10 mil reais por mês. E ela gasta 15 mil reais por mês. Então ela está com déficit de 5 mil por mês. Aí você chega e aconselha ela, fala, olha, não é melhor você gastar a mesma coisa que você ganha? Tem razão. Então eu vou ganhar mais 5. Vou pegar um empréstimo e vou equilibrar minhas contas. Tá certo o Arthur Lira de defender uma reforma administrativa? Deveria ter sido antes, mas pelo menos junto com uma reforma tributária. Primeiro vamos ver quanto vamos gastar, para depois arrecadar. Professor Capês, eu acho que o Lira nunca acertou tanto, acho que desde o início desse governo. Falar numa reforma administrativa é algo extremamente essencial para o Brasil. Muito embora eu não acredite que esse Congresso tenha a capacidade de entregar uma reforma administrativa nos termos que o Brasil precisa. Porque sempre que se fala numa reforma administrativa e no enxugamento da máquina pública, isso sempre acaba sobrando para a base e nunca para a elite do funcionalismo público. Eu quero ver se numa reforma administrativa o nosso Congresso vai ter coragem de discutir a redução do número de parlamentares, por exemplo, que são muitos, as vantagens e os penduricalhos que os deputados e senadores têm, que o presidente da República tem, todas as vantagens que também tem no Judiciário, no Ministério Público, porque é realmente nessa alta casta do funcionalismo que o dinheiro vai em sua maior quantidade. Porque os funcionários públicos da base são extremamente mal remunerados, inclusive. Então, uma reforma administrativa tem que acontecer para a gente conseguir o equilíbrio das contas públicas. E muito embora, na verdade, o governo não fale sobre isso, né? O governo quer sempre regular a conta, regular o orçamento, como o professor disse, enfiando a mão no bolso do contribuinte, mas não cortando na carne. Então, o Lira está certo de levantar essa questão, mas ele vai ter que ter muita coragem, muito poder de barganha, muita articulação dentro da casa para conseguir aprovar essa reforma nos moldes que o Brasil precisa, mexendo com quem ganha mais, não com quem ganha menos. Agora, o Nicoli, claro que a gente sabe que o Congresso custa caro. Então, nessa reforma administrativa, em primeiro lugar, será que o Poder Legislativo vai fazer a parte dele? O Poder Judiciário também? O Poder Executivo? Todo mundo vai fazer a sua parte? E quanto será que vai custar, em termos de emendas parlamentares, uma reforma para gastar menos? Exatamente. Esse é o grande paradoxo, né? Ou seja, gasta-se muito para aprovar essa lei e depois, quem sabe, os gastos diminuam num futuro distante. Mas entre os critérios fundamentais de uma reforma administrativa estão, né, a quantidade de funcionários cargos de confiança. Isso é necessário rever. É muito cargo de confiança aqui no Brasil. E esses cargos, muitas vezes, são ocupados por pessoas que não têm qualificação nenhuma para um determinado posto dentro do governo. Então, o que a gente vê é aquilo que vários autores do pensamento sociológico brasileiro, Raimundo Faoro, Sérgio Buarque de Holanda, Florestan Fernandes, afirmavam do problema da máquina pública brasileira. Então, ela traz privilégios, promove o patrimonialismo, ou seja, a combinação de interesse público com privado, aí chama amigo, chama parente. Claro que hoje existem leis contra o nepotismo, mas nada impede que deputados façam uma troca de favores. Você contrata o meu familiar e eu contrato o seu. Então, esse é um grave problema da administração pública brasileira. É necessário criar
critérios rígidos que, de fato, valorizem a qualificação profissional, né, a carreira desse profissional e que, de fato, ele tenha que ocupar esse cargo com uma remuneração adequada, mas não simplesmente porque é amigo, parente. Eu acho que esse é o grande gargalo da administração pública brasileira. Muito bem. Olha, e frentes parlamentares, como a do agro e a do empreendedorismo, se uniram para acelerar a reforma administrativa. Ou seja, quem está pagando imposto está louco para fazer logo essa reforma para o governo gastar menos. Em uma ação contrária ao governo federal, que quer gastar mais. Eles, então, vão lançar um manifesto conjunto em defesa do projeto. Assinam o manifesto da Frente Parlamentar da Economia de Dinheiro Público. Não, Frente Parlamentar, mesma coisa, da Agropecuária, o deputado Pedro Lupion, o presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, Joaquim Passarinho, o presidente da Frente Parlamentar do Brasil Competitivo, Arnaldo Jardim, e o presidente da Frente Parlamentar de Comércio e Serviços, Domingos Sávio. Nós temos aqui na nossa versátil mesa do Linha de Frente o nosso querido Dr. Nelson Kobayashi, que assumiu a presidência da Comissão de Empreendedorismo da OAB. Como é que dá para ter empreendedorismo com uma carga tributária como a nossa do Brasil? Você sabia que foi feita uma pesquisa em 2002, quando a gente tinha 61 impostos? Se você colocasse uma lei do lado da outra, dava 5 quilômetros de passarela de papel. Hoje nós temos 92 impostos. E essa reforma administrativa, que está trocando 5 impostos por 6, vai aumentar a carga tributária. Mas é claro que vai aumentar a carga tributária. A lei do arcabouço fiscal está dizendo o seguinte: ainda que tenha déficit, ainda que a gente gaste mais do que arrecade no ano seguinte, as nossas despesas podem gastar pela inflação mais 0,6. Não é que podem, devem, obriga. Obrigação, aumenta a inflação. Olha só, gastou muito mais, déficit fiscal, estamos gastando mais do que arrecadamos. Vamos poder gastar mais ainda no ano que vem, corrige pela inflação e mete 0,6 em cima. Aí, espera um pouquinho, se não fizer uma reforma administrativa, me explica, por favor, você que é da frente de empreendedorismo, dá para empreender nesse país com essa carga tributária? São dois os principais motivos que os empreendedores estão defendendo uma reforma administrativa, Capês. Primeiro, pelo que você já disse aí, a questão tributária, porque quanto maior o Estado, mais o cidadão tem que recolher os seus tributos para contribuir para a gastança pública. Então, a carga tributária é um impeditivo da ascensão de qualquer empreendedor. Os empreendedores têm essa gigantesca dificuldade. Por isso é que tem muita informalidade também. E aí, se a pessoa quer formalizar, começar um negócio do zero, ela já enfrenta o primeiro inimigo, que é o próprio Estado, cobrando tributos caríssimos. Por isso que a gente tem dificuldade de geração de emprego, de empreendedorismo, de inovação em muitas áreas da nossa economia. E um segundo motivo, Capês, é porque quanto maior o Estado, mais coisas o Estado pega para tocar, para ser responsável, o que, claro, tira da iniciativa privada boas oportunidades. Exemplo, será que o Estado precisa ter um monopólio do sistema de logístico, por exemplo, dos Correios? Será que não poderia ser uma oportunidade para outras empresas, pessoas que eventualmente investam nisso, em empresas de logística, para prestar o seu serviço e, claro, com concorrência, prestando, claro, uma necessidade de entregar um melhor serviço, com concorrência, entregando um serviço mais barato para o cidadão, competitividade no final das contas? Será que o Estado tem que cuidar da questão de energia sozinho? Será que isso não pode ser aberto para também a iniciativa privada, dando oportunidade a empreendedores? Um paralelo aqui no estado de São Paulo. Será que o Estado tem que ter a Sabesp? Ou será que seria melhor a gente abrir também para a iniciativa privada, privatização, para empreendedores investirem nesse negócio, gerar emprego, buscar inovação tecnológica, aprimoramento do serviço, no final das contas, que serve ao cidadão? Mas aí, se você privatizar, como é que você vai acomodar os pedidos de cargo? Exato. A União tem mais de 100 empresas. Exato. Você precisa ter mais de 100 empresas, a União. Empresas que dão prejuízo. De jeito estatal de camisinha, Capês. Quem é que... Estatal de preservativo. Quem é que cuida de um dinheiro que não é dele? Na privatização, o empresário cuida do dinheiro que é dele.
Claro, com muito mais atenção. Empresa pública, você cuida do que não é seu. Claro, com muito mais responsabilidade, porque se você perder aquilo que é seu, que você é sócio, que você tem uma cota na empresa, o prejuízo é seu. Agora, e a responsabilidade de quem assume uma empresa ou outra? Um dia está no setor de saúde, outro dia está no setor de infraestrutura, sem muita responsabilidade, sem muito compromisso com aquela matéria, em estudar, em se aprimorar, enfim. São essas duas frentes. O empreendedor quer reforma administrativa para diminuir o Estado para ter menos carga tributária e para ter mais oportunidades de negócio. Eu vou passar para a Dani, mas eu queria perguntar para você, Nicolas, você que é o mais progressista da mesa, vamos dizer assim, o que também não significa que seja um progressista. Estou dizendo que é o mais progressista da mesa, pode ser que você não seja. Então, por que essa questão de privatizar ou não é uma questão ideológica de direita ou esquerda ou uma questão econômica? Eu lembro que o Fernando Henrique Cardoso, nos anos 70, era um professor, um jurista, sempre foi um filósofo, um ideólogo da esquerda. Quando ele assumiu a presidência da República, ele começou a agir tipicamente como um político de direita, privatizando, porque senão não dá para você equilibrar as contas públicas, você quebra o país. Ter um Estado menor é uma opção ideológica ou uma necessidade econômica? Desculpe a brincadeira. Bom, começando pelo Fernando Henrique Cardoso, até a década de 70, 80, ele defendia com unhas e dentes a chamada teoria da dependência na América Latina, junto com um intelectual argentino chamado Fagetto. E a tese era a seguinte, né? O Brasil, assim como a América Latina, é a periferia do capitalismo, então a gente só consegue se desenvolver em função da dependência em relação ao capital externo. Então, na época do Fernando Henrique Cardoso, quando ele escreve essa obra, o que a gente tinha, né? O sistema que é chamado de keynesiano, o sistema desenvolvimentista. Os estados investiam pesadamente em obras públicas. A gente viu isso durante o milagre econômico dos próprios militares, não é uma questão de esquerda ou direita, diga-se de passagem, né? Getúlio Vargas também foi desenvolvimentista. O Herbert Hoover, presidente dos Estados Unidos, logo depois do craque da Bolsa de 29, Sim, com as grandes obras para poder levantar Roosevelt. E aí o que aconteceu? Né? Na década de 70, né, os grandes intelectuais da economia, como Friedman, Hayek, Mises, eles começaram a defender uma postura inversa. Ou seja, o Estado pesado que controla a economia, o grande agente de desenvolvimento econômico, ele gera déficits gigantescos. E aí mudou o eixo da economia, né, em nome do neoliberalismo, do Estado mínimo, e a ideia de que a iniciativa privada deveria dominar áreas que antes eram estatais. E o Fernando Henrique Cardoso, então, ele nunca abandonou a teoria da dependência, ele só mudou o eixo. Então, na década de 80, final dela, a gente teve uma mudança econômica muito importante no mundo, que foi o colapso do sistema desenvolvimentista, do keynesiano, em nome do neoliberalismo. O FHC, quando chega à presidência, ele faz essas transformações, né? Então, ele promove privatizações, ele promove leis de terceirizações, etc., com a ideia de que o Brasil só se desenvolve se seguir as diretrizes das metrópoles econômicas, né? No caso dos Estados Unidos e Europa. Bom, mas essa discussão gera uma polêmica tremenda, porque a questão é a seguinte: até que ponto a iniciativa privada tem estofo econômico, financeiro, para garantir a manutenção de empresas, ainda que privadas, mas que sejam importantes para a sociedade, como a questão da energia elétrica, dos transportes, a telefonia. Então, a crítica que se faz um pouco é que o Estado não deveria totalmente privatizar, mas também não deveria controlar tudo, né? Exatamente porque há esses riscos. A gente viu recentemente, no Rio de Janeiro, companhias de transportes que foram privatizadas e essas companhias foram embora. Inclusive uma japonesa, salvo engano, porque não tinham recursos e capital suficiente para garantir a manutenção do sistema. Então existe esse risco, né? O Nelson falou da Sabesp, né, e do sistema de saneamento. Então, se o capital entrar, né, o capital privado entrar com recursos suficientes para fazer obras, maravilhoso. Mas quem não garante que isso vai aumentar o preço das contas de água? Aconteceu na Bolívia, quando, antes do Evo Morales, né, mais ou menos no ano de 2000, a gente teve a guerra da água, né? As contas de água subiram tanto porque a tentativa da iniciativa privada era aumentar seus lucros. Então é preciso saber dosar essas duas coisas, o interesse público com o interesse privado. Mas no estado de São Paulo a gente tem precedentes, vários precedentes, inclusive em âmbito municipal, vários municípios que deixaram de usar a Sabesp para fazer o seu próprio sistema de água e esgoto, e nessas cidades, em maior parte... Você é a favor da privatização da Sabesp? Sim, as estatísticas mostram que o preço diminuiu para o cidadão. Água mais barata e com mais qualidade, inclusive. Sim, a grande questão é quando você tem um processo que é adequado, que tem fiscalização, que é transparente. Não tem isso de, não vamos privatizar porque vai aumentar. Com base em quê? Não é? E, aliás,
quando nós vamos analisar realmente esses casos que foram privatizados e teve aumento de preço, aí foi o Estado que não colocou as regras adequadas, a transparência adequada e, mais do que isso, não fez o processo de forma correta. Então, esse processo, como o Nelson disse aqui, nós temos já os cases de sucesso no Brasil, é totalmente factível, é possível tirar esse peso do Estado e entregar um serviço de maior qualidade para a população. Olha, pessoal, o Nicolas colocou aqui, a Daniela também, todos, citando o economista John Keynes. Sim. Que é o John Keynes é o ídolo da esquerda nacional. É o pensamento keynesiano. O Keynes é a solução para tudo. Porque ele é interpretado de uma maneira tendenciosa para servir aos propósitos da ideologia de esquerda. O Keynes sustenta o seguinte: o Estado tem que intervir na economia. O Estado realizando grandes obras, começou com o Herbert Hoover, depois com o New Deal do presidente Theodore Roosevelt, o Franklin Delano Roosevelt, desculpe, com Franklin Delano Roosevelt, né, e com o Herbert Hoover. A represa Hoover, as grandes obras, ou seja, estas obras geram emprego. Então, quanto mais obras públicas forem realizadas, maior a geração de emprego, isso cria receita nas pessoas que vão trabalhar nessas grandes construções, pleno emprego e retoma a economia. Isso é maravilhoso. Primeiro, você precisa ter obra pública que não é superfaturada. Segundo, você tem que ter obra pública que não para no judiciário 10, 15 anos. E terceiro, você precisa ter reservas para poder gastar. E os Estados Unidos não têm reservas, eles estão com déficit de 34 trilhões de dólares. Mas sabe como é que eles se refinanciam? Põe uma maquininha lá e vai fazendo um monte de dólar. Mas isso gera inflação. Não, porque como a economia mundial é dolarizada, ele solidariza o déficit dele com o mundo inteiro. Petróleo, você tem que ter dólar para comprar. Qualquer comércio que você tem que fazer, você precisa de dólar. É por isso que a reunião de cúpula dos BRICS na África do Sul está incomodando tanto o G7, que é o grupo dos 7 países mais ricos, a Europa Ocidental, os Estados Unidos. Está incomodando porque já começa a se discutir comércio entre esses países. Sem dólar. Estão entrando mais 6, não é? E tem 60 querendo entrar. Sem o dólar. Então, veja bem, daqui a pouco essa política também nos Estados Unidos não vai dar certo. Daniela, os Estados Unidos, de 91 para cá, se desindustrializou completamente. Tem fábricas e fábricas fechando. Por quê? Porque carga trabalhista muito pesada, impostos. E aí o que você faz? Vamos importar do Sudeste da Ásia. Com isso não tem mais indústria nos Estados Unidos. O país, então, só sofrendo um processo de desindustrialização, dívida altíssima, déficit fiscal e, o que é mais ameaçador, a possibilidade da economia mundial não ser mais dolarizada. Então, essa discussão de Keynes é como disse o Nelson Kobayashi, o Diego Tavares aqui, e a Dani, é preciso diminuir o tamanho do Estado para diminuir os gastos, diminuir a carga tributária, as empresas começarem a crescer mais e aí gerar emprego. É preciso aliviar a carga trabalhista também, porque senão vai partir todo mundo para mão de obra mecanizada e vai gerar desemprego. Então, o ótimo às vezes é inimigo do bom. Então, os Estados Unidos não é um bom exemplo. E por falar nisso... Mas a China é? Não, a China é um péssimo exemplo social e político. Um bom exemplo econômico. Aliás, a maioria dos novos BRICS também, né? Mas nós estamos falando aqui, sim. O Brasil não muda nada. Não, mas eu não estou elogiando a China. Eu estou dizendo o seguinte: os Estados Unidos se desenvolveram, quebraram a União Soviética, provaram que o comunismo não dá certo com práticas liberais, no sentido do ponto de vista econômico. Exato. Quando você começa a partir para o oposto, os Estados Unidos começou a adotar práticas de esquerda.